Então eu já chamo o Mauro César Pereira para falar sobre essa situação da Leila Pereira. Porque a Leila detonou a W Torre, que é a construtora, é a empresa que bancou o estádio do Corinthians, o Allianz Parque, após ação de 128 milhões de reais, movida pelo Palmeiras. A Leila abriu aspas. Vamos botar aqui a declaração da Leila Pereira na arte. A Real Arena não paga ao Palmeiras há 8 anos. Desde o fim de 2014, pagaram apenas 7 meses do que o clube tem direito. Desde 2014, hein? Olha aí, a gente está falando de 9 anos. 7 meses do que o clube tem direito. De percentuais de receitas como aluguel para shows, naming rights, restaurantes, cadeiras e camarotes. Quando falam que o Allianz é um case de muito sucesso, não é um case de sucesso. Olha aí. Seria se pagassem o que devem. Essa é a declaração da Leila Pereira, Mauro César. E ela continua. É mentirosa a alegação de que é um sucesso. É para eles, que ganham 100% das receitas às custas de uma propriedade do Palmeiras. Até hoje, para o Palmeiras, foi um péssimo negócio financeiramente. Esportivamente, somos muito fortes. Jogamos em um bonito estádio. Mas financeiramente, para o Palmeiras, não é um bom negócio. É uma crítica bem pesada. Agora, vale lembrar também, né, Mauro, que o Palmeiras não pagou nada para construir o estádio. Hoje, o Palmeiras tem um estádio e não pagou para isso. Mas ela reclama que ele não recebeu o que deve desde 2014. Existe uma arbitragem, uma briga que vem desde os tempos do Paulo Nobre. E pelo que eu sei, pelo fato de isso transitar em sigilo na justiça e vai haver arbitragem, o Palmeiras não paga e eles não pagam também o Palmeiras, a W Torre. Porque quando o Palmeiras joga, também tem um custo para o Palmeiras da operação do estádio. Então tem pagamentos, pelo que eu sei, de lado a lado que não são feitos. Eu acho muito ruim para o Palmeiras essa postura da presidente Leila Pereira, porque, pelo que eu acompanhei também, nos tempos do Maurício Gagliotti, foi sendo costurado um acordo. O melhor para o Palmeiras e para a W Torre, me parece, não é o confronto, é um acordo. Porque esse é disparado o melhor negócio já feito, talvez na história do futebol mundial. Mauro, eu só vou te contar pra gente voltar pra rádio em 3 segundinhos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César falando sobre essa treta da Leila Pereira, dizendo que o Allianz Parque não foi um case de sucesso, que seria se o Palmeiras fosse pago. De acordo com ela, desde 2014, 9 anos, o Palmeiras só recebeu 7 meses do combinado. Então, mas como eu estou dizendo, pelo que eu sei, pelo que eu acompanho, aí a margem, esse imbróglio, há uma arbitragem, uma briga na justiça. Isso começou nos tempos do Paulo Nobre, até por algumas cadeiras, setores do estádio. E o Maurício Gagliotti, no seu mandato, no final, ele estava costurando um acordo, e esse acordo parece que agora já foi para o espaço. Eu acho que é ruim para o Palmeiras, o acordo do Palmeiras com a W Torre é disparado, o melhor já feito por um clube de futebol, acho que no mundo inteiro, porque alguém chega no seu local, na sua sede, onde é o seu antigo estádio, coloca ele abaixo e faz um novo. Aí depois de 30 anos, esse estádio é do clube, só do clube. Se você pensar, por exemplo, estive lá na semana passada no estádio do Benfica, vai fazer 30 anos agora o estádio do Benfica, aliás, vai fazer 20 anos agora em outubro. Se fosse o do Palmeiras, mais 10 anos é só do Palmeiras o estádio. E você acha que o estádio tendo boa manutenção, depois de 30 anos ele vai estar quebrado? Não, ele vai estar lá bonitão ainda, inteiro, maravilhoso, atendendo a sua torcida, dando orgulho lá para o seu torcedor, seu associado. Esse acordo é maravilhoso, acho que todo mundo gostaria. Imagina se o Corinthians tivesse alguém que junto com ele fizesse o estádio para ele. O Atlético Mineiro, que tem que pagar estádio. O Grêmio, que tem um rolo danado até hoje com aquele estádio, a Arena do Grêmio, uma confusão danada na justiça. Já teve problema com a empreiteira lá atrás. Enfim, eu acho que esse confronto acho que é ruim para os dois. Pelo menos é o que me parece. E acho que essa questão dos não pagamentos tem que ser explicada melhor. Pelo que eu sei, os pagamentos não são feitos em função dessa briga judicial. Então interrompe de lado a lado. Mas, repito, eu acho que esse confronto via imprensa, não acho que ele seja bom para o Palmeiras, tampouco para o parceiro. O ideal é que eles fossem, se entendessem, chegassem a um acordo. Porque o estádio vai continuar sendo dos dois. Né? Não vai mudar. Como é que vai mudar isso? Quem construiu foi a W Torre. O Palmeiras, gente, não pôs um centavo. Eu acho esse acordo maravilhoso. Eu bato palmas para quem fez, sempre falo isso. Mesmo se você, é maravilhoso. Mesmo se você calcular, né, Mauro, o que ele não recebeu,
vai dar muito menos do que o valor para construir. Ele não recebeu porque tem um rolo da justiça. No dia que isso for desatado, vai ter que receber, vai ter que pagar. Não sei se esse dinheiro é depositado em juízo, como é que é isso, os detalhes eu não conheço. Mas se o Palmeiras tiver razão, ele vai ganhar esse dinheiro, vai receber o dinheiro que é dele, né? Enfim, agora o acordo é maravilhoso, pô. Você ganha um estádio, tem que sair para jogar fora algumas vezes por ano. Pô, que maravilha, né? Pô, é isso que eu pago, tem que sair uma vez ou outra coisa. É óbvio que os jogos do Palmeiras, eles costumam ser marcados no calendário do futebol brasileiro, em geral, depois da marcação dos shows. Esses shows são agendados com antecedência de um ano até mais. Ninguém traz um artista internacional para o Brasil e acerta por telefone ou por WhatsApp em uma semana. Isso aí geralmente é acertado muito tempo, até porque, em geral, esses artistas vêm para turnês. Eles não vêm só a São Paulo, vão em outras praças no Brasil, vão até a Argentina, o Chile, outros países aqui da América do Sul. O cara não sai dos Estados Unidos ou da Europa, vem fazer um show no Allianz Parque e mete o pé. Não, eles vêm e fazem uma turnê. Você vê o caso aí do Coldplay lá no São Paulo, foram 6 shows. São Paulo arrancou o gramado, depois botou um novo, né? E teve 6 shows. Seria no Palestra Itália, seria no campo do Palmeiras. Então, e entrou uma grana violenta para o São Paulo. São Paulo foi jogar fora, jogou inclusive no campo do Palmeiras, no acordo dos presidentes. Foi ruim para o São Paulo? Não, São Paulo precisa de dinheiro. Ganhou um dinheiro bom ali, um jogo ou outro que fica fora. Paciência, é um sacrifício. É como o cara que está encalacrado, Vanderlei, está cheio de dívida. Aí ele põe um apartamento dele no Airbnb, de vez em quando ele feriado, tudo ele ganha um dinheiro, porque alguém vai lá e fica no apartamento, ele vai morar na casa do filho, do amigo, do vizinho, né? Ele se vira, fecha tudo e vai, ele ganha um dinheiro. Pô, chato sair da sua casa, mas você está quebrado, amigo. O São Paulo botou o estádio dele no Airbnb. O Coldplay tomou conta lá e pagou uma grana. O São Paulo ficou feliz. Foi um bom negócio. E a mesma coisa, o mesmo raciocínio vale para o Palmeiras. Eu penso assim, sempre disse isso. Esse acordo que faz com que o Palmeiras tenha como maior contratempo não fazer alguns jogos no estádio, é comparável a isso. Alguém chegar, uma casa velha, o cara vai destruir a sua casa, ele vai construir uma nova, mas quando tiver um feriadão, ele vai alugar essa casa e você vai ter que sair. Eu fecharia correndo esse acordo. É claro, qualquer um, pô. Pô, vem cá. Você pode morar aí e quando eu quiser usar, você aluga um apartamento. Ó, Semana Santa, Carnaval, feriado de 15 de novembro e, sei lá, Natal. Essas 4 datas aqui eu vou querer o apartamento, a casa. O resto do ano é sua. Eu ainda pago o seu Airbnb, porque tem isso, né? A W Torre tem que pagar o aluguel do Pacaembu, paga o estádio, o custo que o Palmeiras tiver para jogar fora. E o Palmeiras ganha um pedaço também da arrecadação dos espetáculos que acontecem lá. O acordo é maravilhoso, maravilhoso. Eu vejo assim, né? Eu também não conheço profundamente o contrato. Eu só acho que... Ô, Vander, antes de você falar, eu vou dar aqui também o argumento da W Torre. Isso. Tá? Que eu não tinha lido, então vou botar aqui o argumento da W Torre. A W Torre diz o seguinte: em nota oficial, a Real Arenas respondeu que o acordo citado por Leila Pereira foi injustificadamente deixado de lado pela presidente do Palmeiras. E aí tá a nota. A W Torre esteve em negociações com o Palmeiras por 2 anos e acreditava que tudo seria resolvido em um acordo benéfico para todas as partes, inclusive para o torcedor. Havia um acordo feito e, injustificadamente, a presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, Leila Pereira, desistiu e não tivemos nenhuma devolutiva sobre o motivo do rompimento das negociações. Do nosso lado, permanece a vontade do diálogo, de reunir, entender os problemas dos 2 lados e buscar um acordo que retome o clima de parceria e construção que sempre marcou a nossa gestão do Allianz Parque. Estamos disponíveis ao diálogo com a direção do Palmeiras, pois nosso objetivo é seguir trabalhando e oferecer o melhor para os torcedores, associados e clientes que frequentam o Allianz Parque. A Real Arenas sempre respeitou a CEP, que é o Palmeiras, e segue trabalhando para manter o Allianz Parque como a melhor arena de esportes e eventos. Temos orgulho de nosso trabalho na gestão do Allianz Parque, que é a casa dos palmeirenses. Olha aí, é uma disputa com a Leila, especificamente. Né? E é um discurso conciliatório, né? O discurso aí é procurando a conciliação. E a presidente do Palmeiras está cobrando esse valor. A Leila diz que quando ela assumiu o Palmeiras, Vanderlei, havia realmente esse acordo que estava costurado com o Maurício, mas quando ela recebeu não estava assinado ainda e ela entendeu que o acordo era prejudicial ao Palmeiras, então ela
por isso que ela não deu sequência ao acordo, não referendou o acordo do Maurício. Eu estou no pacote dos que entendem que o negócio entre W Torre e Palmeiras foi excepcional. A maravilha. Não pagou nada, né, Wander? Deu o terreno, uma região boa, tudo isso a gente sabe. Comparar com o Corinthians, então, nossa senhora. Nossa, é um negócio maravilhoso, né? E daqui a alguns anos, passa logo, né? O tempo passa logo. 10 anos, não sei, acho que faltam 15 anos, talvez. 15 anos e terminou o contrato. É tudo do Palmeiras. Tudo do Palmeiras. Então eu acho um negócio espetacular. Com relação a dever ou não, eu acho que é o chamado encontro de números, encontro de contas. E duelo de gigantes, né, Wander? Porque a W Torre é gigante. E há um outro detalhe interessante, que não é uma crítica, é apenas uma constatação. Essa briga começou pós-morte do Walter Torre. Durante todo o processo, a construção e tal, o Walter Torre era o presidente do grupo lá, e lamentavelmente, por uma doença séria, ele faleceu. E aí são ou herdeiros ou executivos, enfim, que tocam a empresa. Eu não sei exatamente o gatilho disso tudo. Me parece que houve algum tipo de desconforto, ou ego, ou vaidade, ou sei lá, eu não sabia do acordo, estou sabendo do acordo agora. Aliás, eu tenho falado muito isso, né? Como é que um presidente vai assinar um contrato de 50 anos não sabendo quem será o presidente do próximo ano? Tem essas coisas. Eu acho que tem que ter a conciliação. O estádio não vai sair do lugar, ninguém vai colocar o estádio nas costas. A relação das duas instituições pode continuar, será o inferno daqui para frente, mas vão ter que conviver juntos. Não tem jeito, não tem divórcio nisso. Não tem divórcio, não tem separação. Então é preciso que se entendam. Eu espero que dê acordo, porque acho um negócio muito legal para o Palmeiras. Foi uma grande sacada e no campo o time está mostrando competência. E não jogar lá, em alguns momentos, compensa. O acordo é tão bom, Osmar, que se você não puder jogar lá, for jogar na casa do vizinho, é muito legal. Um estádio foi o que o Bruno falou, né, Zé? Se comparar com a situação do Corinthians, então, o Palmeiras fez o melhor negócio da história. E lembrando, tá? São 30 anos de parceria. Ou seja, eles não têm que se resolver. Faltam 20 ainda, São né? 30 anos. Tem mais 20. Vai até 2044, 21. São mais 21 anos ainda de contrato entre Allianz Parque e Palmeiras. Tem que tolerar. Olha, a gente viu essa semana notícias de 3 bancos, né? Brigando lá com o Grêmio para receber, sei lá, 200 não sei quantos milhões ainda da construção da Arena do Grêmio. A gente vê todo dia um estádio que é do poder público e no Rio de Janeiro uma disputa pelo Maracanã, né? Flamengo, Fluminense, entra o Vasco e é uma confusão. Você vê a briga do Cruzeiro lá com a empresa que administra o Mineirão e é difícil chegarem a um acordo, né? Aí você chega na situação do Corinthians que uns falam que deve 600 milhões, outros não sei quanto, e o Palmeiras está na justiça para receber 120 milhões. Eu acho que só nisso ele está brigando para receber e ninguém cobrando ele na justiça, brigando para pagar. Só nisso você vê que é um negócio completamente diferente, né? O torcedor do Palmeiras tem que perguntar quanto custaria, né, para o Palmeiras fazer um estádio. Estaria pago hoje? Ele estaria sendo cobrado? Estaria com dívida? Claro que foi um modelo excelente, me parece, para o Palmeiras. Agora, questão tem que pagar 120 aqui, não está pagando porque está em disputa. Claro, tem mecanismo, tem leis, tem arbitragem, então que isso se resolva nessa arbitragem. Eu só não sei se tornar essa disputa pública agora, não sei se é pressão, para fazer uma pressão um pouco maior, se isso vai ajudar Palmeiras e W Torre. São mais 21 anos, 21 anos ainda de contrato, de convivência entre os dois. O que eu acho que eles precisam é negociar, o que eu acho que eles precisam é entrar num acordo, porque é um ótimo negócio, me parece, para a W Torre, mas também é um bom negócio para o Palmeiras. O fato da Leila falar, não é um case de sucesso, acho que ela tem que olhar para os outros clubes que buscaram fazer estádio. E a gente vê no Brasil inteiro a equipe sonhando com um acordo desse. Uma empresa que chega, constrói o estádio, eu não gasto nenhum centavo para construir um estádio, e depois tem um acordo desse, né? Agora, em toda a sociedade tem essa questão, né? E se há uma arbitragem, se há uma justiça, você tem que cumprir o contrato.
Mas quem não está cumprindo? É essa arbitragem, a justiça que vai dizer, quem tiver errado tem que pagar a diferença, né? Agora, Bruninho, você que apazigua tantos ambientes lá no seu prédio, Foi necessário. na garagem. Foi necessário. Vamos lá. As receitas do Palmeiras pela locação da arena para eventos, além da exploração de áreas como lojas, lanchonetes e estacionamento, são até 5 anos da abertura, 20%. Já foi. De 5 anos até 10 anos da abertura, que é o estágio atual, 25%. De 10 anos até 15 anos, 30%. De 15 até 20, 35%. De 20 até 25 anos, 40%. De 25 até 30 anos, 45%. Já as receitas por locação de cadeiras, camarotes, além do naming rights, com o Allianz são 5 anos, 5%. Aí vai, né? Pra também não ficar chato. Agora, os números deixam claro por que o Corinthians está tenso. Porque agora que está aumentando aí essa porcentagem que o Palmeiras vai ganhar, a W Torre não está pagando. Daqui a pouco o Palmeiras vai ter que receber 30%, não vai pagar. 35% não vai pagar. Vai deixar de entrar muito dinheiro pro Palmeiras, né, Bruno? Mas também eu acho que não seria o dinheiro da construção de um estádio do zero. Sim, o negócio é bom na teoria. Essas disputas Palmeiras-W Torre, elas já são antigas, né? O Paulo Nobre já teve, no tempo do Paulo Nobre já tinha uma divergência, uma coisa que vai ser resolvida de uma maneira ou de outra, na justiça, enfim. Mas já com o Paulo Nobre, que quem começou a arena, né, ficou muito a cara do Paulo Nobre, porque foi inaugurado com ele no comando e era um momento que ele também conseguiu reestruturar o clube, né? Então ficou muito assim, o Paulo Nobre reestruturou o clube, aí veio a Arena também, mas a Arena ela foi um negócio fechado pelo Beluso, né? Foi lá atrás, foi em outro momento, né? O Beluso que acabou ficando só 2 anos na presidência do Palmeiras, era de outro grupo político e não foi lembrado como um bom presidente também, porque os resultados no campo eram ruins, financeiramente o time estava mal também. Mas foi ele que fechou esse negócio. Então, também não foi o Paulo Nobre, né? Então, o próprio Paulo Nobre também já teve problemas, né? Ou divergências com a construtora. Então, são coisas que vão acontecer, de alguma maneira será resolvido, mas o negócio é bom para o Palmeiras, sim. Comparando, o Corinthians tem uma dívida imensa do seu estádio e sei lá quando vai pagar, como vai pagar, está tentando de algumas maneiras aí, já tentou de alguma forma diminuir, acertar, pagar, mas ainda é uma coisa que está bem presente na vida do Corinthians e acaba atrapalhando. E o Palmeiras não, o Palmeiras é uma outra maneira, só que acho que de um jeito ou de outro, mesmo que seja na justiça, que não seja um acordo, eles vão acabar se acertando, o Palmeiras vai receber alguma coisa do que ele pleiteia. Bom, é a Leila Pereira. A Leila Pereira, isso ela tem, né? Ela fala, ela vai pro combate. Ela é presidente de uma empresa, ela tem outro tipo de postura. Não sei se isso é bom, não. Eu acho que em alguns momentos... Você acha negativo, mano? Sei, depende do contexto. Nem tudo tem que ser resolvido no combate. Isso aí eu acho que o ideal, o Gagliotti costurou um acordo. Acho que o melhor para o Palmeiras é que continue discutindo lá com a W Torre e chegar num acordo. Vamos ficar brigando na justiça, vai durar mais tempo, vai se arrastar mais tempo. Agora é uma coisa midiática, né? Tem isso também. É midiático, mas assim, pensando no clube, eu acho que... Porque é um parceiro que não vai deixar o Palmeiras. Vocês falaram aqui, tem muitos anos pela frente. Agora, o que será que está acontecendo? Porque essa é a verdade, porque a W Torre falou e não falou. Qual era o acordo? Né? Porque o Palmeiras não está sendo pode pago. falar porque está em arbitragem, está em justiça. Eles não podem abrir os números também. Eles não podem revelar os números. Essa é a questão. Ninguém pode revelar os números. Então fica discutindo em cima da espuma, a gente não conhece a profundidade do problema. Não se sabe. Por essas e outras, eu acho que não é interessante para o clube esse confronto. Acho que o melhor é conversar. É que nem a história da Liga. Quando ela vai lá e fala do Landim e tal, o melhor é eles conversarem. O texto era de outro dia, a postura do Landim. Ela criticou. Quem está com a razão? Olha que não tem nenhuma procuração para defender o Rodolfo Landim, discordo de muitas coisas que ele faz na gestão do Flamengo. Já falamos isso aqui várias vezes. Mas é curioso, porque um elogia, o outro ataca. Agora, quando parte para essas brigas abertas, eu acho que isso é ruim. Não acho isso bom. Acho que o ideal é conversar. E o presidente que saiu já deixou, pelo que eu sei, encaminhado um acordo. Então o ideal é que avance esse acordo. Ficar brigando pela imprensa faz o quê? O torcedor tende a ficar contra o parceiro a favor do Palmeiras. Seja qual for o dirigente falando, não só o atual presidente. Qualquer um que apareça lá falando, você vê que, por exemplo, o caso do Corinthians. Quando o Corinthians contrata jogador para antes de contratar, o presidente, qualquer dirigente, e a gente fala aqui, mas como é que vai contratar que não tem dinheiro? Contra quem fica o torcedor geralmente? Fica contra o jornalista. E acho que o dirigente está certo.
Então a tendência é ficar do lado do clube. Mas o clube pode não estar adotando a melhor estratégia. De maneira silenciosa, a gente nem falava disso aqui. O Galhoche estava costurando um acordo. Eu acho que o melhor é o acordo, porque não vai romper. A empresa colocou lá aquele estádio de pé, fora 2 prédios. Tem um prédio de sede do clube, a sede do clube, e um outro prédio só de quadras, onde os associados praticam esporte, jogam lá e tudo mais, os atletas do Palmeiras. Então é um acordo muito bom, foi um acordo excelente. Acho que qualquer um gostaria de fazer um acordo desse. Por que ninguém fez como o Corinthians? Porque o Corinthians está numa região muito mais pobre da cidade. Para quem não conhece São Paulo, o Corinthians está em Itaquera, lá na Zona Leste. O Palmeiras está na Zona Leste, da região de 2º ou 3º maior IDH de São Paulo. Eventos caros, né? Uma região poder aquisitivo, com metrô a 10 minutos, trem a 10 minutos, 3 avenidas onde passa ônibus, 2 shoppings, estacionamento pra caramba, do próprio Palmeiras nos 2 shoppings. Então você tem uma estrutura ali ao redor que viabiliza o quê? Trazer esses espetáculos musicais que atraem, falando português, claro, um público de maior poder aquisitivo, que pode pagar R$1.000, R$500, R$700 num ingresso para ver um espetáculo internacional. E isso movimenta muito dinheiro. Se fosse do Rio de Janeiro, o Flamengo poderia receber um convite desse, se pudesse fazer um estádio, porque está no metro quadrado mais claro do Brasil, debruçado na Lagoa Rodrigo de Freitas. Agora, o Vasco de São Januário dificilmente conseguiria. Por quê? É uma região mais empobrecida, que já foi até nobre, no tempo lá do Império e tudo mais, São Cristóvão, etc. Hoje não é mais. Ué, Botafogo no Newton Santos. Dificilmente. Então, é mais difícil, porque é uma região também mais pobre. É isso, que são negócios. Ninguém construiu lá, vou fazer no Palmeiras porque é bonitinho, que eu gosto. Não. Construíram ali porque ali existe dinheiro. Poder aquisitivo maior. E o Corinthians dificilmente conseguiria essa parceria, porque o estádio está numa região que não tem o mesmo poder aquisitivo. Isso é negócio, gente. Isso não é caridade, não é ninguém bonzinho. Agora, o acordo eu acho sempre espetacular para o Palmeiras. O Beluso, quando fechou um acordo dele, costurou isso, ele foi um golaço para mudar o patamar do clube. Porque é um estádio novo sem botar um centavo. Onde aconteceu isso? Alguém sabe? Só o Botafogo, que ganhou o Engenhão, não botou nenhum centavo, paga lá um aluguel. E ninguém fala do Botafogo, só fala do Maracanã. Aliás, essa é uma outra conversa. O Botafogo usa um estádio olímpico, mudou agora o gramado, botou artificial, faz o que quer. Um estádio construído com dinheiro público, reformado para a Olimpíada de 2016, o Botafogo paga um aluguel, que não é caro, é um aluguel de valor muito módico até. E é dele o estádio. Ninguém fala nada, só se discute o Maracanã. É bem interessante também isso aí, né? Olha, houve uma rota de colisão aí na entrada de jogos e shows, devido ao reconhecimento facial. A W Torre disse que isso criou um problema com os ingressos negociados, com o pessoal, com seus camarotes, e a presidente queria de uma outra maneira, e deu um problema nas catracas, que só foi solucionado quase em cima da hora por interferência da Polícia Militar, que pediu que ocorresse a liberação das catracas, que estava acontecendo lá um tumulto, eles temiam por um tumulto. Então, essas estilingadas vêm acontecendo já há algum tempo. Agora fica claro, porque surge esse número aí, você me deve, você paga, aquele negócio todo. Então, eu acho que a conciliação é o melhor negócio, porque eles vão continuar juntos, o contrato tem 30 anos, esse casamento tem 30 anos, é preciso conciliação, e não adianta brigar, porque no dia seguinte você vai encontrar o parceiro novamente. Se é aquela briga que você briga e vai para o Caribe, é diferente, tá certo? Agora, você vai encontrar o cara todo dia, você vai ter que aguentar o cara.